pode mandar o link, por favor? Porque eu não consigo extrair aqui. Ok, estou tentando. Mandei, Walter. Ok. Walter, então vamos começar, né? Enquanto você vai distribuindo aí o link, eu vou abrindo aqui o nosso programa. Quero dar boa noite para todo mundo que está assistindo, o programa Antivírus. Como eu sempre digo aqui no início, antes de começar, esse é o programa que a gente faz para debater conjuntura, né, temas da conjuntura, a conjuntura de uma forma geral, algum tema específico. Nas últimas semanas, meses, né, pelo menos aí nos últimos 2 meses, a gente se dedicou a comentar sobre as eleições, sobre diversos aspectos das eleições, das campanhas, informes, relatos sobre, enfim, quantidade de candidaturas, conteúdo das candidaturas. E agora, passado o segundo turno, a gente vai dar início, né, vai fazer no dia de hoje um balanço, né, uma prévia aí de um balanço que a gente está elaborando acerca do resultado das eleições, né? E eu queria começar pelos fatos, relatar um pouco dos fatos que aconteceram nessas eleições, né? Primeiro, nas 5 capitais onde a esquerda estava disputando, a gente ganhou em apenas uma, com o PSOL em Belém. O PT perdeu em Recife e Vitória, que eram as duas que o PT estava disputando, o PCdoB perdeu Porto Alegre e o PSOL perdeu em São Paulo, né? A esquerda não governava nenhuma capital, atualmente. O que aconteceu em 2016 é que o PT venceu a eleição para prefeito em Rio Branco, né, mas o prefeito renunciou em 2018 para disputar o governo estadual e perdeu. A vice desse prefeito petista era do PSB, né, governou na prefeitura até 2020, agora foi candidata à reeleição e também perdeu para o PP, isso em Rio Branco. Então, a partir de 2021, né, só vai ter uma capital governada pela esquerda, que é Belém, com a chapa PSOL-PT.
muita gente tem falado que é a primeira vez desde que o PT, desde a redemocratização, que o PT não governa nenhuma capital. De fato é isso, né? E aí, só fazendo essa retrospectiva, em relação a Rio Branco, nós ganhamos em 2016, mas teve a renúncia em 2018. Então, das outras 15 cidades onde tinha esquerda no segundo turno, em todas as outras, quem estava disputando era o PT, né? Era o Partido dos Trabalhadores. E nessas 15, a gente ganhou em 4. Mauá, em São Paulo, Diadema, em São Paulo, Juiz de Fora e Contagem, em Minas Gerais. Então, 2 em São Paulo, 2 em Minas Gerais. E perdemos em 11 cidades. Nesse caso, foi um crescimento em relação a 2016. Para vocês terem uma ideia, em 2016, a gente foi para o segundo turno em apenas uma capital, que foi Recife, né? Perdemos lá para o PSB. E também em 2016, a gente foi, o PT, para o segundo turno em apenas 6 cidades com esse perfil de médias cidades não capitais, onde tem segundo turno. E não ganhamos em nenhuma, né? Isso, como eu já disse, em 2016. Então, desse ponto de vista, né, quantidade de grandes cidades e cidades médias governadas por nós, houve uma melhora para o PT se a gente comparar 2016 com 2020. Mas, por outro lado, o PT perdeu no quantitativo geral de prefeituras, né? A gente tinha 254 prefeituras e ficamos com 183. Pode ter alguma pequena diferença numérica aí, mas, em geral, é isso. É esse a diferença em relação a 2016, né? Se a gente pegar 2004, 2008 e 2012, a coisa fica mais nítida, que tem um movimento de queda. Em 2004, a gente elegeu 411 prefeituras, em 2008, 549 prefeituras, em 2012, 630. E aí, quando a gente vai para 2016, 254, uma queda muito grande, que foi acompanhada de uma queda na quantidade de candidaturas inscritas, e em 2020, essa queda é maior ainda, mesmo tendo existido um movimento de maior quantidade de candidaturas inscritas, mais próximo do número de 2012, né? Em 2016, obviamente, essa queda tem a ver com o golpe, a situação de crise imensa que a gente passava naquele momento, mas em 2020, né, quando a gente achava que a gente poderia melhorar o resultado, inclusive por isso que eu acabei de falar, sobre a gente ter muito mais candidaturas inscritas para disputar, né, mas também pelo fato de a conjuntura política, de forma geral, tá mais favorável para o PT, no sentido de que tem uma polarização no país, tem, enfim, um governo para ser combatido, enfim, a gente diminuiu mais ainda. Então, a gente ficou em 2020 com 71 prefeituras a menos em relação a 2016. Tem quem diga, mas a gente compensou em número de pessoas governadas pelo PT, porque a gente cresceu, né, a gente ganhou em cidades maiores, como as 4 que teve segundo turno e a gente foi vencedora. Mas pelos cálculos feitos até agora, isso não é verdade, né? A gente ficou praticamente com o mesmo número de pessoas governadas pelo PT, ou seja, as vitórias nas médias cidades, que não são capitais, não, digamos assim, compensaram as perdas nas cidades menores, nesse aspecto de número de pessoas, de população governada pelo Partido dos Trabalhadores. E sobre os demais partidos de esquerda, bom, o PCdoB conquistou 46 prefeituras e o PSOL tem 5 prefeituras, entre elas a capital Belém. Somando os 3, dá 234 prefeituras. Isso é menos do que o PT teve sozinho em 2016. Então, esse é um resumo dos fatos, né? Eu estou chamando dos fatos do que aconteceu na esquerda, em relação ao resultado eleitoral. No chamado centro, né? Vou falar aqui especificamente do PDT e do PSB, e eu falo chamado centro porque o PSB em Pernambuco, por exemplo, convenhamos, teve uma prática política de extrema-direita, né? Aliás, João Campos, ele virou o melhor exemplo de como medir os posicionamentos e de como a prática é o critério da verdade. Mas, voltando ao resultado quantitativo desses partidos,
e PSB é o seguinte: tanto o PSB quanto o PDT perderam prefeituras. O PSB perdeu mais em relação a 2016, mas o PDT também perdeu. O PSB teve uma queda maior, né? Caiu de 403 prefeituras para 253, mas sozinho ainda tem mais do que o PT. E o PDT segue mais ou menos na mesma média quantitativa desde 2004, na casa das 300 e poucas prefeituras. Sendo que o PDT vai governar duas capitais, Aracaju e Fortaleza, e o PSB também vai governar duas capitais, que é Recife e Maceió, né? E tem capitais importantes aí do Nordeste sendo governados por esses dois partidos. Então, esse é o cenário, digamos assim, do centro. Tem outros partidos que poderiam ser incluídos aí, mas eu resolvi falar só do PDT e do PSB. Agora, eu queria falar um pouquinho da direita, né? Na direita, o que aconteceu, como, enfim, todo mundo está falando, foi um crescimento de uma forma geral, né? O DEM, o PP, o PSD, o PL aumentaram em número de prefeituras, né? Lembrando que se trata dos partidos que são os herdeiros da Arena, né? Que estão crescendo aí nas eleições municipais. O MDB e o PSDB diminuíram em relação a 2016 no número de prefeituras, mas eles seguem com números muito altos, né? O MDB tem 784 prefeituras e o PSDB tem 520 prefeituras. Então, sozinhos, eles já são bem maiores do que toda a esquerda junta, né? O MDB é o primeiro lugar, é o partido que tem mais prefeituras no país. E vai governar 5 capitais, né? Boa Vista, Teresina, Cuiabá, Goiânia e Porto Alegre vão ser governadas pelo MDB. O PSDB vai governar 4 capitais, Palmas, Porto Velho, Natal e São Paulo. O DEM também vai governar 4, Salvador, Rio de Janeiro, Curitiba e Florianópolis. E o PP e o PSD vão governar 2, cada um 2, né? O PP vai governar Rio Branco e João Pessoa, e o PSD vai governar Campo Grande e Belo Horizonte. As demais capitais que eu não citei, entre esses partidos, também vão ser governadas por partidos de direita, né? Manaus é o Avante, quem ganhou, em São Luís é o Podemos, e em Vitória é o Republicanos. Eu estou falando apenas das prefeituras, pelo menos nesse primeiro momento, que é o que eu acho que proporciona uma visão mais macro, digamos assim, acerca do resultado geral dessas eleições, que, por se tratar de eleição municipal, já é muito fragmentado. Então, eu acho que o resultado que a gente deve olhar para fazer um balanço geral é o resultado das prefeituras. Então, diante desses números, né, que são fatos objetivos, para começar o debate aqui, eu queria dizer 2 coisas. Primeiro, que é muito evidente que tem um declínio nos resultados gerais da esquerda, né? Só não vê quem quer se auto-enganar. Então, eu acho que a derrota eleitoral, para mim, ela é um fato incontestável. Objetivamente, a gente perdeu prefeituras, perdemos mandatos de vereador, e não crescemos, pelo menos no que diz respeito ao PT, de forma relevante em número de pessoas governadas por nós. Nem crescemos de forma relevante em número absoluto de votos, de uma forma geral, mesmo onde a gente não ganhou, né? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu queria dizer é que o balanço sobre se a gente teve uma derrota política deve ser feito de forma muito franca, muito honesta e, na minha opinião, separada dos números correspondentes ao resultado estritamente eleitoral em cada cidade. Ou seja, o balanço sobre a política, sobre o que aconteceu politicamente nessa eleição, ele não pode ser uma soma de números de vitórias e de derrotas aqui naquele município e em outro município. Ou seja, a gente tem que medir o resultado político da eleição a partir do acúmulo de forças que o processo eleitoral como um todo foi capaz de construir para as batalhas de hoje e para as batalhas futuras, principalmente, né? E a principal batalha presente e futura que a gente tem, que a esquerda tem, é o enfrentamento contra o governo Bolsonaro e a derrota do fascismo e do ultraliberalismo aqui no Brasil. Então, desse ponto de vista, né, na nossa opinião, é que o resultado eleitoral não acumulou. A gente fez campanhas, em geral, muito mornas, campanhas de baixo enfrentamento, que não foram para cima do governo Bolsonaro. Essa foi a tônica das campanhas de esquerda no Brasil como um todo. De forma geral, obviamente, deve ter exceções, mas estou falando, né, da maioria. Inclusive, se a gente for muito rigoroso,
não daria nem mesmo para dizer que a opção da maioria do eleitorado foi por posições de centro-direita. Porque na prática foi, de fato, os números mostram isso. Porque a maioria do eleitorado, né, em torno de 75%, votou em candidaturas lançadas por partidos de centro-direita. Mas em um grande número de situações, esse voto foi dado sem que houvesse uma alternativa posta, né? Ou porque não existia candidatura de esquerda em milhares, né? Milhares de municípios não tinham candidatura de esquerda, ou porque mesmo quando havia uma candidatura de esquerda, quem deveria polarizar, quem deveria radicalizar, não se mostrou para o povo dessa forma, né? Ou seja, a partir do seu comportamento, do conteúdo que apresentou na campanha, da postura política, acabou sequer dando a opção de ser escolhido, né, candidaturas de esquerda serem escolhidas como um projeto mais radical e de contraponto a Bolsonaro. Então, explicando melhor isso, eu acho que quando as nossas campanhas são, em geral, e foram nessa eleição bem comportadas, né, muito municipais e sem grandes enfrentamentos, a conclusão é que a gente se equipara, de certa forma, a um perfil moderado que prevalece nas candidaturas, né? E isso tem consequências políticas e também consequências eleitorais, que, repito, não são absolutas, não são totais, mas é um sentimento geral. Então, da minha parte, para começar, era isso que eu queria dizer. Walter. Bom, boa noite, Natália. Boa noite a quem está nos acompanhando online. Eu quero começar lembrando que o balanço das eleições, como disse a Natália, não é algo que diz respeito ao passado. O balanço das eleições diz respeito ao presente, diz respeito ao futuro. E o futuro é tenebroso para a maioria do povo brasileiro. Tudo indica que vai haver um agravamento acentuado da situação econômica, da situação social e da situação sanitária do país. O desemprego bateu um recorde histórico, 14,6%. Nós estamos em plena segunda onda do Covid e juntem a isso a fome, a inflação, a redução do auxílio emergencial, etc. Nada disso, é bom lembrar, está desconectado da situação regional e da situação mundial. O fato é que a gente está em meio a uma crise brutal que vai piorar. E a pergunta é, o resultado das eleições municipais ajuda o povo a enfrentar essa crise? Do ponto de vista dos mandatos conquistados, nós já vimos que não. Os números que a Natália informou comprovam que a imensa maioria dos novos prefeitos e a imensa maioria dos novos vereadores integram o campo que nós podemos chamar de golpista. Desde 2016, o comando do país está nas mãos dessa gente, de forças políticas e sociais que fizeram o impeachment da presidenta Dilma, que respaldaram a condenação, a prisão e a interdição eleitoral do companheiro Lula, que garantiram a fraude eleitoral que fez de Bolsonaro presidente, e foram estes golpistas que aprovaram, entre outras barbaridades, o teto de gastos, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Claro que o golpismo não é homogêneo, claro que ele inclui frações que se digladiam pública e privadamente, né, os partidos tradicionais da direita, o bolsonarismo, os setores médios tradicionais, o oligopólio da mídia, as igrejas fundamentalistas, os militares, o sistema judiciário e por aí vai. Mas o fato é que o golpismo, como um bloco, ganhou as eleições municipais com mais de 70% dos votos válidos. E, portanto, a maioria das prefeituras e dos mandatos de vereadores não vão estar do lado do povo, nem agora, nem quando a crise se aguçar. Claro, dentro dos golpistas, alguns ganharam mais, o DEM, por exemplo, outros ganharam menos, os bolsonaristas explícitos ganharam menos. Esses são os fatos, mas, como a gente sabe, há diferentes maneiras de apresentar os fatos ao distinto público, né? Por exemplo, certos meios de comunicação preferem enfatizar a derrota do bolsonarismo, e, segundo eles, a derrota também do PT. E, por outro lado, esses mesmos meios de comunicação adoram enfatizar a vitória do centro, né? Claro, o que eles chamam de centro é aquilo que nós chamamos de direita. E não é preciso caraminholar muito para descobrir por qual motivo a Globo e coisas do gênero colocam petistas e bolsonaristas no mesmo saco. Basta perguntar para o Ciro Gomes, o sujeito que foi para Paris, que ele pode explicar. Quanto ao bolsonarismo, a gente deve se perguntar se ele foi mesmo derrotado, né?
O que se pode dizer com certeza é que, tanto no primeiro quanto no segundo turno, as candidaturas lançadas pelos partidos tradicionais de direita, como é o caso do DEM, como é o caso do PSD, do PP, como é o caso do MDB e do PSDB, essas candidaturas lançadas pelos partidos tradicionais da direita tiveram melhor desempenho eleitoral do que aquelas que foram explicitamente bolsonaristas. Aliás, as pesquisas de opinião feitas durante a campanha indicaram o tempo todo um crescente desgaste do Bolsonaro e de seu governo. Mas a gente não deve superestimar a derrota do bolsonarismo. Afinal, parte importante do eleitorado continua se orientando pelo repertório bolsonarista. Foi nesse esgoto que as campanhas do João Campos, que eu prefiro chamar de Aécio Neves Baby, foi nesse esgoto que as campanhas do João Campos, do Melo, do Sarto, foram buscar argumentos, entre aspas, contra as candidaturas da Marília Reis, da Manuela Dávila e da companheira Luiziane Lins, respectivamente. Sarto foi tão eficaz em legitimar a baixaria bolsonarista no primeiro turno contra a Luiziane, que isso quase lhe custou uma derrota no segundo turno frente ao tal Capitão Wagner. Mas demonstrando que escorpiões não aprendem, logo depois do segundo turno, o Ciro Gomes voltou a atacar brutalmente o PT. Aliás, apesar dos abusos continuados de que somos vítimas, ainda existem dirigentes petistas que tratam Ciro Gomes como se ele fosse um aliado, como alguém que merece intimidades e salamaleques. Nessa eleição, isso nos custou, entre outras coisas, fortaleza. Da nossa parte, o que eu posso dizer é que canalice, tá certo? Não é algo aceitável. E os partidos, como as pessoas, precisam saber se dar ao respeito. Ademais, Ciro não é de esquerda, nem é um democrata. Democratas não vão para Paris quando o país está sob ameaça. Bom, como eu já disse, e eu quero aqui repetir, porque esse assunto é público nos últimos dias, apesar disso tudo, tem petistas que, inclusive, repetem os argumentos de Ciro. O Ciro, por exemplo, fala que não quer ser refém de Lula. O Jacques Wagner também fala que não quer ser refém de Lula. Mas, voltando ao tema do bolsonarismo, parte das candidaturas eleitas, mesmo que não tenham explicitado isso durante a campanha eleitoral, parte das candidaturas eleitas apoiou e ou pode voltar a apoiar o próprio Bolsonaro. Isso não é verdade apenas no interior do país, como demonstra o que ocorreu no Espírito Santo, o que ocorreu em São Gonçalo, né, no segundo turno. E, além de tudo o que foi dito anteriormente, é preciso agregar o mais importante. No governo Bolsonaro, o bolsonarismo não é um fim em si mesmo. O bolsonarismo é um dos meios para implementar a política ultraliberal. E os apoiadores dessa política foram amplamente vitoriosos nas urnas de 2020. Por tudo isso, embora seja correto dizer que Bolsonaro não saiu vencedor das eleições, embora possa ser dito que Bolsonaro saiu derrotado das eleições, não se deve concluir daí que o resultado de 2020 decidirá o futuro do seu governo, o seu potencial de eleição. Até porque, como nós sabemos, Bolsonaro não disputou para valer e de forma organizada as eleições municipais. E aí eu volto para a pergunta que eu fiz no início. O resultado das eleições vai ajudar o povo a enfrentar a crise que já está em curso e que vai se agravar nos próximos dias, semanas e meses? Do ponto de vista dos mandatos conquistados, nós já vimos que não. A imensa maioria dos novos prefeitos e vereadores integra o campo golpista. Mas e quanto aos mandatos obtidos pela esquerda? Eles vão contribuir para ajudar o povo a enfrentar a crise? Não vai ser fácil. As prefeituras vão enfrentar uma situação dificílima e vai ser muito forte a pressão para que os novos governantes façam ajustes fiscais locais. Os governos de esquerda, evidentemente, não podem entrar nessa. E o mais importante é que a esquerda como um todo, especialmente nas cidades, é certo, que nós governamos, mas também nas que nós não governamos, a esquerda tem que fazer oposição, né? Não apenas a Bolsonaro, não apenas aos governos estaduais do campo golpista, mas também aos novos governos municipais, conquistados pela velha e pela nova direita. Eu vi aqui em São Paulo, né, um candidato a vereador desejando boa sorte ao novo prefeito. Ou seja, o que isso quer dizer, além da demagogia, né, que muita gente já começa a achar que faz parte, inclusive, da política de gente que se pretende de esquerda? Nada.
Não há nada que a gente possa fazer em relação a um governo como o do Bruno Covas, a não ser oposição. Igualmente, um governo como o do João Campos merece oposição, tá certo? Então, é um desafio para nós enfrentar e fazer oposição, né? Repito de novo, inclusive aos governos encabeçados por gente supostamente de centro, como o Baby Aécio Neves / João Campos, de Recife. E aí a gente precisa falar claro, né? Se na campanha eleitoral a gente não fez polarização clara, nós vamos conseguir fazer agora, né? Esse é o desafio, né? Caso a oposição de esquerda ela atue em 2021 com o mesmo freio de mão puxado com que nós atuamos em grande medida, em vários momentos, em 2019 e 2020, é perfeitamente possível que o cavernícola seja capaz de voltar a colher vitórias e é perfeitamente possível que o ultraliberalismo continue a massacrar o povo brasileiro. Em resumo, se a gente quiser espremer tudo, o resultado de 2020 comprovou mais uma vez que não há, principalmente a luta eleitoral institucional, o impulso necessário para que o povo brasileiro derrote o bolsonarismo e derrote o ultraliberalismo. A gente conseguir alterar a correlação de forças do país, se faz necessário muito mais do que eleições, se faz necessário uma grande onda de lutas sociais. Sem isso, as eleições vindouras tendem a perpetuar a atual correlação de forças, sem prejuízo de pequenas inflexões à esquerda ou à direita. E para concluir aqui a minha contribuição com essa edição do programa, eu queria compartilhar com vocês 13 questões que, na nossa opinião, devem ser respondidas no processo de balanço que está em curso, né? Vamos lembrar que a eleição foi agora, né? Foi esse domingo, né? Então tem muito balanço pela frente. E as 13 questões que a gente queria aqui compartilhar. A primeira é: houve um crescimento da abstenção, dos votos brancos e dos votos nulos. E é importante que a gente debata em que medida esse crescimento se deveu à pandemia, em que medida se deveu a razões políticas e qual o impacto que isso tem sobre a votação da esquerda e o que pode ser feito para reverter a situação. Porque nós não podemos transformar o Brasil em Estados Unidos, em que existe voto facultativo e a imensa maioria do povo não participa dos processos eleitorais. Segunda questão: como é que os válidos se distribuíram pelos diferentes campos políticos, pelos diferentes partidos? E qual a composição social, étnica, de gênero, geracional, regional, e como se distribui pelo tamanho da cidade a votação de cada campo político e de cada partido? Terceira questão: levando em consideração, claro, as diferenças que existem entre eleições municipais e as eleições gerais, em que medida os resultados das eleições desse ano estimulam ou dificultam alianças políticas entre os diferentes partidos, em especial pensando nas próximas eleições presidenciais? Quarta questão: qual o impacto das eleições sobre a disputa entre os diferentes setores da direita? Especificamente, como a gente já tratou antes, como é que a gente deve avaliar o desempenho do bolsonarismo e o desempenho da direita tradicional? Quinta questão: como avaliar o desempenho da esquerda em geral, em particular o desempenho do PT, do PSOL e do PCdoB? No caso do PSOL e do PCdoB, nós temos que pensar o que esse resultado projeta quando a gente leva em conta a famosa cláusula de barreira. Sexta questão: como é que a gente deve avaliar o desempenho dos governadores de esquerda? E que tipo de impacto isso pode ter na sucessão em 2022? Foco no Nordeste, né? Como a Natália várias vezes chamou a atenção em outros programas, quando terminou as eleições de 2018, tinha gente que falava que havia uma tática Nordeste que seria o caminho certo para crescer. Pois bem, houve um teste agora da tática Nordeste. Qual é o balanço e que tipo de impacto isso vai ter sobre o desempenho dos governadores de esquerda nos próximos 2 anos e na sua sucessão em 2022. Sétima questão: como é que ficam as relações entre PT, PSB e PDT, tendo em vista o ocorrido nas eleições de Recife e o ocorrido nas eleições de Fortaleza, bem como tendo em vista as declarações anteriores e posteriores do Ciro Gomes, do Carlos Siqueira e da família Campos, em particular do Baby Aécio Neves, conhecido intimamente como João Campos. Oitava questão: como é que a gente avalia o fato
de que no primeiro turno de 2020, quase 2/3 dos candidatos prefeitos, candidatos à reeleição, né, prefeitos que eram candidatos à reeleição, foram reeleitos. Ou seja, a taxa de reeleição no primeiro turno de 2020 foi superior à de 2016, por exemplo, em que só 40% obtiveram êxito. E foi superior, inclusive, à média. Desde 2000, ficava um pouco acima de 60%, mas foi uma das médias mais altas desse ano. E por qual motivo, sendo este o contexto, diminuiu o número absoluto de prefeituras petistas? Quer dizer, embora, como a Natália destacou, aumentou a nossa presença em cidades médias e grandes, e também como aumentou um pouquinho a nossa votação e o número de habitantes governados pelo PT, por que nesse contexto a gente perdeu tanta prefeitura? Né? O que aconteceu? Né? Prefeituras que já eram governadas pelo PT. Nona questão. Levando em conta que as eleições de 2020 foram as primeiras sem coligações proporcionais, como é que a gente avalia o desempenho dos partidos, especificamente do PT, nesse quesito? Todo mundo tem comentado que o PT reduziu o número absoluto de vereadores, ao mesmo tempo que aumentou o número de vereadores em médias e grandes cidades. Isso tem alguma coisa a ver com o tema das coligações proporcionais? Não tem? Qual a causa? 10ª questão. Levando em conta que em 2020 houve, pela primeira vez, fundo público para as eleições municipais, como é que a gente deve avaliar o impacto em geral disso e no PT em particular? Que conclusões tirar do fato de que em mais da metade dos vereadores eleitos nas cidades com mais de 200 mil habitantes foi financiada também por doações de empresários, especialmente do setor imobiliário e varejista. Aliás, é importante deixar isso claro, né? Tem fundo público, mas os milionários continuam pondo dinheiro, né? Tudo dentro da lei, nas campanhas dos seus queridos. Né? Questão número 11. Como é que a gente deve avaliar e como é que a gente deve enfrentar o antipetismo e outras expressões, né, do discurso da extrema-direita, como o discurso moralista anticorrupção, o discurso de ódio, o discurso de crítica dos costumes e dos valores, o preconceito contra pobres, trabalhadores, LGBTQI, negros, mulheres, assim como o fundamentalismo religioso. Como é que a gente avalia tudo isso, que muita gente coloca só na capa do antipetismo, né? Na verdade, é uma coisa mais ampla e com uma larga história no país. Como é que a gente avalia e como enfrenta isso como arma ideológica, política e eleitoral utilizada pela direita, especialmente na reta final, para mobilizar o que a gente pode chamar de exército de reserva eleitoral das candidaturas conservadoras? E como avaliar o emprego desta arma, mediada pelas chamadas fake news, inclusive por partidos e candidaturas que fazem parte do arco de alianças do PT? E eu repito aqui a questão, né? O PCdoB tem que nos explicar por que é que ele foi cúmplice, ativo ou passivo, da campanha anticomunista, porque esse é o nome, feito pelo Baby João Campos, ou melhor, Baby Aécio Neves / João Campos, em Recife. O PCdoB tem que explicar isso para o povo brasileiro e para a esquerda, porque nós do PT enfrentamos essa batalha em Recife, enfrentamos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para defender a companheira Manuela Dávila. Eram os mesmos argumentos, os mesmos ataques. 12ª questão. Em muitas cidades do Brasil foram eleitas candidaturas de jovens, mulheres, negras e LGBTQI, assim como candidaturas indígenas. Como é que essas candidaturas se distribuem pelos diferentes partidos? Em que proporção essas candidaturas estão nos partidos de esquerda? Em que medida isso foi produto de uma política organizada? E em que medida isso foi na contramão de interesses já estabelecidos? E como é que isso aponta a possibilidade de uma renovação mais profunda? Né? E, finalmente, 13ª questão, e com isso eu termino aqui, que decorrências a gente pode extrair dos resultados da eleição municipal no que diz respeito à estratégia geral da esquerda, em particular na polêmica sobre a tal frente ampla e frente de esquerda. Aliás, uma coisa que muita gente que falava ontem de frente ampla agora diz que precisamos de uma frente de esquerda, mas está usando o termo frente de esquerda com um conteúdo que antes aplicava para frente ampla, assim como a mídia oligopolista diz que o centro ganhou, mas, na verdade, eles estão falando que a direita ganhou. Então, é importante fazer o debate sobre isso, limpando a confusão que os nomes, às vezes, estabelecem, indo ao conteúdo. Né? Então, que decorrências a gente pode extrair dos resultados da eleição no que diz respeito à estratégia geral da esquerda? Que decorrência a gente pode extrair no que diz respeito às nossas formas de
organização, de atuação, a nossa formulação programática, ao nosso discurso, as nossas políticas de comunicação, especialmente com a juventude e com os setores populares. E que impacto isso vai ter sobre a nossa política, sobre as nossas alianças, sobre as nossas candidaturas na próxima eleição presidencial. Eu já adiantei aqui um palpite, né? A eleição confirmou que, se a gente quiser derrotar o bolsonarismo e o ultraliberalismo, não basta eleição, e nem eleição é o principal. E não se ganha a eleição sem luta social e sem territorialização da esquerda. A gente viu nessa campanha o quão débil, tá certo? O quão débil a esquerda está e o quão capilarizada a direita está, aqui na cabeça das pessoas e no território. É isso, Natália. Ok, acho que é isso, né? Acho que essas e outras questões estão sendo alvo de diversos balanços, né? A gente tem acompanhado aí textos, lives, enfim. O Diretório Nacional do PT vai se reunir na segunda-feira, agora 7, então, no antivírus da próxima semana, a gente já deve estar trazendo aí o informe de como foi o debate no Diretório Nacional do PT, e antes disso, no domingo, às 6, nós vamos estar fazendo, na articulação de esquerda, uma plenária nacional para discutir também o balanço das eleições, né? Já tem vários feitos no quente, que circularam e estão circulando, inclusive um texto base nosso aí de acúmulo acerca do que as eleições, que vai servir de subsídio para a nossa plenária, e os balanços mais consistentes devem ser elaborados, né, e debatidos ao longo desse mês de dezembro, pelo menos até o final do ano. Então, por enquanto, né, por hoje, a gente vai encerrar por aqui, deixando o Walter trouxe aí essas 13 questões como espécies de provocações, né, para as nossas reflexões de balanço das eleições e também para pensar a nossa ação futura, especialmente no ano de 2021, né, ano não eleitoral, que a gente vai ter que fazer muito. É isso. Walter, quer dizer mais alguma coisa? Só fazer um convite às pessoas, né? A Natália falou que no dia agora a gente tem uma plenária nacional da petista Articulação de Esquerda, no dia 7 tem reunião do Diretório Nacional do PT, e no dia 12 de dezembro vai haver uma atividade aberta de balanço das eleições de 2020 e de discussão sobre o futuro do PT. Então, isso vai ser bastante publicizado, vai ter a possibilidade de assistir pelo YouTube, e a gente quer convidar todo mundo que é petista e que queira contribuir nesse debate. Então, eu só queria acrescentar essa informação. Ok. É isso, gente. Boa noite. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Comentem, compartilhem o link do programa e até a próxima quinta. Até. Um abraço.